Quanto mais ativos você tiver, mais rápido você atinge os seus objetivos financeiros. Boa noite. Começando aqui uma nova live falando sobre Pai Rico, Pai Pobre, capítulo 2, capítulo muito importante do livro, que trata assuntos que vão ser base do livro aí, ao longo do estudo inteiro aí do livro como um todo, né? Realmente um capítulo muito interessante, que vai trazer conceitos muito interessantes, tanto para o livro quanto para a nossa vida, né? Então tudo que você vai ver daqui para frente, ao longo do livro, ele vai citar muito o que vai acontecer agora aqui no capítulo 2. Boa noite aí para quem já entrou, boa noite a todos aí. Sejam bem-vindos aí em mais uma live, falando aqui sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. Livro esse que me ajudou muito na minha parte financeira, na minha parte de mentalidade, para entender mais sobre isso. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas que falaram que queriam participar dessa live. Deixa eu mandar um aviãozinho aqui. Se você quiser também, pode convidar aí alguns amigos, pode chamar alguns aí para participarem dessa live. Deixa eu convidar aqui um momentinho que a gente já começa com o conteúdo. Aqui deixa eu ver aqui mais. Calma aí, tô convidando a galera aqui. Deixa eu ver quem mais pode. Isso, esses aí, beleza. Acho que já podemos... Boa, tá aqui. Convites enviados, então vamos lá. Antes de falar do capítulo 2, eu quero fazer um breve resumo do que a gente falou no capítulo 1, para quem está começando a ver agora já pegar um pouquinho, mas a dica é assim, ó. Se você perdeu a live 1, vai lá no meu perfil depois, tá salva, você consegue assistir a live 1 ainda e pegar realmente o conteúdo como um todo, beleza? Então vamos lá. Primeira parte. No capítulo 1, o livro trata muito da questão que os meninos entenderam ali, que eles precisavam fazer o dinheiro trabalhar para eles. Eles não tinham que realmente ficar dedicando horas e horas ali para realmente fazer o dinheiro. Eles tinham que entender como fazer o dinheiro trabalhar para eles. E até foi engraçado, né? Porque o pai do Mike ali mostrou para ele da pior forma. Eles tiveram que trabalhar lá no lugar lá da senhora, lá naquele mercadinho, e aprenderam ali várias lições, só que não ganhavam quase nada, né? E é engraçado porque o Robert, com 9 anos, ficou até revoltado com o que estava rolando, o que estava acontecendo. Tipo, pô, não tô ganhando nada aqui, tá sendo... Não tô aprendendo sobre riqueza. E ele até questiona o pai rico em alguns momentos. E no final do capítulo, a gente percebe um diálogo muito interessante, onde o pai rico queria mostrar para eles na prática como é a vida real, como é que as pessoas vivem hoje em dia, né? Elas só querem saber de trabalhar e elas ficam em um ciclo, né? Que o livro já apresenta ali como a corrida dos ratos, né? Que as pessoas trabalham, elas ganham dinheiro, elas pagam as contas e ficam sem dinheiro. E ficam nisso assim eternamente, né? Elas ficam sempre nesse ciclo, trabalhando, pagando conta, ficando sem dinheiro, trabalhando de novo. Fica para sempre ali nesse ciclo. E ele mostra que esse não é o caminho. Ele mostra que as pessoas têm que aprenderem a fazer o dinheiro trabalhar para eles. E é interessante que depois desse diálogo, os garotos ali com 9, 10 anos ficam pensativos, tipo, como assim o dinheiro trabalhar para mim? E aí o pai mostra ali alguns exemplos, mostra pessoas que trabalham pelo dinheiro e mostra que ele é uma pessoa que não trabalha pelo dinheiro. Ele dá um exemplo que fazer o dinheiro trabalhar para ele é, por exemplo, colocar pessoas trabalhando para ele. Porque aí se eu tenho muitas pessoas trabalhando no meu negócio, elas consequentemente vão gerar faturamento e eu vou receber sem necessariamente estar ali trabalhando. E as crianças ficaram com aquilo na cabeça, como fazer o dinheiro trabalhar para mim? E é interessantíssimo que duas crianças ali de 9 anos pensaram em empreender. Quando eles entenderam o que seria o dinheiro trabalhar para eles, eles ficaram com uma antena assim, com um radar ligado, sabe? Tipo, o que eu vou fazer para o dinheiro trabalhar para mim? Que tipo de negócio eu vou criar? E aqui é um insight muito bacana, né? Porque quando a gente percebe como funciona isso, a gente fica toda hora assim, mas isso aqui acho que dá um negócio. Acho que isso aqui dá para eu criar alguma coisa. Dá para eu fazer dinheiro com isso aqui. E isso começa a ser algo natural. Quem é empreendedor, tudo que a pessoa olha e fala, opa,
isso aqui dá para criar um negócio, isso aqui dá para fazer alguma coisa. E foi assim que as crianças ficaram. Eles começaram a olhar oportunidade em tudo o que estava rolando. E aí, eles do nada perceberam um detalhe. Aonde eles trabalhavam, naquele mercadinho ali, eles tinham... aconteceu um caso ali muito interessante. A responsável pelo local, ela tinha vários gibis que ela guardava. Gibis que o Robert comprava, que eles gostavam muito, né? E quando eles pegavam aqueles gibis, eles olharam e perceberam que estavam bem gastos, assim. E a moça da loja falou assim, esses gibis a gente tem que devolver pro fornecedor. Aí eles ficaram pensando, opa, mas calma aí, será que a gente não pode pegar? Ela falou, não, você tem que conversar com ele. E eles vão lá conversar com o fornecedor fala assim, vocês querem os gibis? Podem pegar todos, só que tem um trato. Vocês não podem vender os gibis. E aí, eles falam, beleza, não posso vender o gibi, então eu vou fazer negócio com isso. O que eles pensaram? Eles criaram uma biblioteca. Eles simplesmente falaram assim, vamos criar uma biblioteca com esses gibis. No capítulo 1, o Robert fala que ele comprava gibis para ler. Cada gibi custava ali, 10 centavos mais ou menos. Então, o dinheiro que ele recebia, que era 30 centavos de dólar, ele comprava gibis. E as pessoas, as crianças gostavam de gibis. O que eles fizeram? Criaram como se fosse uma biblioteca na casa do Mike. E era muito interessante, porque eles faziam o seguinte, eles colocavam 2 horas, eles estudavam de manhã e de tarde a biblioteca funcionava. Como é que fazia? Das 2h30 às 4h30, as crianças entravam lá para ler os gibis e elas pagavam 10 centavos. Com esses 10 centavos elas ficavam 2 horas ali e elas podiam ler qualquer gibi, só que elas não podiam levar para casa, óbvio. Isso era vantajoso, porque eles já iriam comprar um gibi, em 2 horas eles conseguiam ler mais do que um gibi. E olha que interessante, os dois tiveram a ideia de criar a biblioteca e eles tiveram a ideia de colocar a irmã do Mike para trabalhar na biblioteca. E eles fazendo outras coisas. E ali a menininha trabalhava, ela ganhava $1 por semana para só cuidar, para não deixar ninguém rasgar gibi, ninguém levar embora, controlar os horários. E ela fazia isso. E ali os meninos ficavam fazendo outras coisas e eles perceberam que com 9 anos eles criaram um negócio que girava dinheiro para eles sem que eles precisassem estar no local. Esse foi o primeiro negócio deles e eles fizeram ali o dinheiro trabalhar para eles com 9 anos de idade. Olha que inteligência que eles tiveram, claro, depois de conversa com o pai rico, né? A história continua, de forma resumida, logo depois de uns 2, 3 meses, eles já lucravam mais de $9 por semana. Para 2 garotos de 9 anos, né? E aí o que aconteceu? Eles simplesmente tiveram um problema ali, ou garotos de outro bairro foram para lá, e aí começaram a brigar lá, e aí o pai do Mike falou, não, melhor parar com esse negócio, já deu, vocês já fizeram dinheiro trabalhar para vocês, parabéns, mas vamos pensar em outras coisas agora. E aí eles param com a biblioteca e eles também param de trabalhar naquela lojinha. E agora a história avança realmente para o capítulo 2 e ela já mostra os dois grandes, os dois adultos. E é interessante que ela fala assim, o Mike, ele herdou a fortuna do pai, herdou os negócios do pai e ele fez com que os negócios crescessem muito mais. Fez com que o negócio fosse realmente muito maior do que ele já era. E ficou alguém muito rico, uma das pessoas mais ricas do Havaí. E o Robert, ele comenta que por causa da inteligência financeira que ele teve, com 47 anos ele se aposenta. Ou seja, ele já tem o dinheiro suficiente para viver de renda. Então ele conseguiu isso, claro, por causa da inteligência financeira que ele teve. E aí o título do capítulo 2, inclusive, é "Para que alfabetização financeira?" Por que isso é tão necessário eu entender sobre finanças? E aí o capítulo, assim, é um show à parte, galera. É realmente, assim, lições valiosíssimas para que a gente possa entender sobre dinheiro, sobre o que precisa ser feito e o que não devemos fazer. O livro, assim, realmente, ele abre, assim, um leque de oportunidades e ele deixa isso muito claro dos erros que as pessoas cometem hoje e por que elas cometem e por que a maioria não consegue chegar ao ponto de se tornar uma pessoa rica, por exemplo, né? E é muito interessante que ele começa falando o seguinte, ele tem uma frase de impacto logo de começo que é assim, não importa quanto dinheiro você ganha, mas sim quanto você conserva. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que ganhar muito dinheiro, óbvio que é um caminho, óbvio. Se você tem um salário alto, se você consegue ter bons rendimentos, é um caminho para que você se torne uma pessoa independente financeira. Óbvio que é.
Mas somente isso não é. Se você não conseguir gerenciar esse dinheiro, se você não conseguir investir esse dinheiro, fazer com que ele trabalhe para você, não vai ser o suficiente. E ele dá exemplos, né? Por exemplo, existem várias pessoas que ganharam em loterias, como Mega Sena. Ele dá exemplo de pessoas nos Estados Unidos, né? Parece que mais de 75% das pessoas nos Estados Unidos que ganharam em Mega Sena, que ganharam em loterias dessa forma, se tornaram pessoas pobres na sequência, pouco tempo depois. Por quê? Porque não é o dinheiro que ela recebe, não é a quantidade de dinheiro que chega na mão dela que faz com que ela se aposente para sempre. É como ela vai gerenciar esse dinheiro. E o mesmo caso acontece no Brasil, né? Por exemplo, existem várias histórias de pessoas que ganharam na Mega Sena, que hoje são pobres. Pessoas que ganharam Big Brother, por exemplo, e hoje são pobres, são várias. Existem várias histórias de jogadores de futebol que foram milionários, que ganharam muito dinheiro e hoje são pobres. Por quê? Porque eles não entenderam como funciona o jogo do dinheiro. Não entenderam como que funciona realmente a parte de finanças. E isso aqui é um baque, assim, né? Alguém lembra aí de alguém que foi muito rico e se tornou pobre? Que, sei lá, ganhou um prêmio, ou foi um jogador muito rico, algum famoso que chegou no topo e hoje vive bem simples. Eu me lembro de uma, se você lembrar de alguém, manda aqui no chat. Eu me lembro de uma pessoa que foi do Big Brother, uma vencedora, foi a Cida. Não sei se foi Big Brother 2, 3, 4, não lembro qual exatamente, mas ela ganhou o prêmio. Lá, não sei, acho que na época era R$500 mil, não lembro quanto era o valor exato, era 1 milhão. E ela ganhou um prêmio que era suficiente para ela ficar rica, só que pouco tempo depois ela não fez as melhores escolhas. E o que aconteceu com ela? Ficou pobre. Eu acho que existem outros também, não lembro agora os nomes. Jogadores de futebol, conheço vários, né? Por exemplo, uma história muito marcante é, por exemplo, do Garrincha, que se tornou pobre, vários outros, principalmente jogadores mais antigos, que tinham pouquíssima educação, né? Então pessoas que não conheciam tanto e acabaram tendo problemas. E aí existem várias histórias de pessoas que ganharam na Mega Sena, como eu comentei, que se tornaram pobres depois de ter muito dinheiro. E aí o livro começa a avançar, ó, a Mariane comentou aqui, ó, Mari, já vi vários famosos, mas não lembro o nome. Já vi um vídeo no YouTube de vários famosos. Eu também já vi esse vídeo. E ele linka várias pessoas, né? Pessoas que foram atores, vários tipos assim, de pessoas realmente de segmentos diferentes que foram milionários e perderam. Por quê? Porque acharam que o dinheiro era para poder gastar, comprar carro, comprar casa, comprar várias coisas diferentes e na verdade não é, né? Na verdade sim, eles tiveram a oportunidade de ter muito dinheiro na mão, só que não souberam gerenciar o dinheiro que eles tinham. O livro avança e é muito interessante, né? Porque ele fala assim que o Robert ficou famoso, né? Por causa do livro, por causa das histórias dele. E hoje ele faz muitas palestras. E ele comenta que várias coisas que as pessoas perguntam para ele, o que mais pergunta é o seguinte. Eles falam assim, como que eu faço para enriquecer rapidamente? Aqui está um grande problema. Porque é o seguinte, não existe maneira de enriquecer rapidamente. A não ser que você ganhe um prêmio, que você ganhe uma Mega Sena da vida, o que é muito difícil de acontecer. E procurar enriquecer rapidamente é um grande problema. Porque isso faz com que as pessoas apostem muito alto, faz com que as pessoas façam coisas que não deviam e na grande maioria dos casos acaba perdendo tudo o que já tem ao invés de ganhar mais, né? E esse é um detalhe importante. E ele fala, né? Não existe maneira de enriquecer da noite para o dia. E ele conta até uma história que o pai rico contou para eles, né? No determinado momento da vida deles, o pai rico fala assim, ó, para construir um prédio, você precisa primeiro dos alicerces bem sólidos. O que ele quis dizer com isso? Antes de você ganhar muito dinheiro, você precisa entender sobre dinheiro. Você tem que ter uma educação financeira. Você tem que entender como funciona a vida financeira, como funciona trabalhar com dinheiro, como é que funciona realmente fazer com que o dinheiro possa trabalhar para você. Porque senão, não vai adiantar. Não é então você ganhar muito dinheiro que você vai perder. É o que a gente acabou de falar aqui, de vários famosos. E ele mostra isso de uma forma assim muito clara. E ele disse assim, ó. E aí os garotos ficaram pensando, mas e aí, tá bom, mas como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para me tornar rico? Qual que é o segredo? E ele fala assim, tá bom, vocês querem um segredo para ser rico? O segredo é o seguinte, ó. Vocês precisam construir ativos. E ele fala, ó, os ricos, é outra frase de impacto desse capítulo, né? Ele fala assim, ó, os ricos,
eles adquirem ativos. A classe média e baixa adquirem passivos pensando que são ativos. E aí o Mike até fala, tá, mas se é tão simples assim, por que as pessoas não são ricas? Por que todo mundo não é rico? Ele fala, porque as pessoas não entendem o que são ativos e o que são passivos. E aqui ele começa a entrar nesse leque que é extremamente importante, que se você entender o que é ativo e o que é passivo e passar a comprar ativos, você vai se tornar uma pessoa rica. Com certeza, o que vai faltar é o tempo. A questão aí vai ser o tempo, mas a questão é a mentalidade. Entender o que é um, o que é o outro e saber fazer as escolhas certas. E aí ele começa a perguntar, tá, mas como é que funciona? O que é um ativo? O que é um passivo? E ele tenta resumir. Ele fala assim, ó, vamos pensar no seguinte, os ativos é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então, se você tem alguma coisa que traz dinheiro para você, isso é um ativo. Se você tem outra coisa que tira dinheiro do seu bolso, isso é um passivo. E ali ele já dá dois, sim, ele explica realmente o que é o ativo e o passivo. Vamos exemplificar, trazendo para os nossos dias de hoje, tá? O que seriam os passivos? Um grande exemplo, uma casa. Uma casa, por mais que muitos falem, mas eu preciso ter um imóvel, que o imóvel é um bom investimento, que o imóvel vale a pena. O imóvel, uma casa, ele é um passivo. Por que ele é um passivo? Imagina só, se você comprou o seu imóvel financiado, todos os meses você paga uma parcela. O que ele está fazendo? Está tirando dinheiro do seu bolso. Se você não comprou, digamos que você comprou à vista, ou você herdou uma casa e você tem ela, você não paga mais mensalmente por essa casa, beleza? O que acontece? Você paga IPTU, tá tirando dinheiro do seu bolso. Você também tem custo de manutenção da casa. Às vezes quebrou alguma coisa, você tem que arrumar, às vezes tem lá, sei lá, o seguro da casa. A casa, por mais que seja sua, que você não pague mais nada mensalmente por ela, ela sai dinheiro do teu bolso. Ela tira dinheiro de você ou todos os meses ou algumas vezes ao longo do ano. Então ela é sim um passivo. Por quê? De novo, ela tira dinheiro de você. Um outro exemplo, um carro. Carro é um passivo gigantesco, um dos maiores passivos que existem hoje em dia. Pô, você gasta ali com gasolina, você gasta com parcela se for financiado, você gasta com manutenção do carro, troca óleo e troca freio e ajusta isso e ajusta aquilo e lava o carro e você gasta com N coisas, com seguro, com IPVA, são vários os gastos que o carro traz para você. Aí você pode falar, Diego, mas eu uso o carro para trabalhar, então o carro acaba me trazendo um dinheiro. De certa forma, porque depende do seu tempo, depende das suas horas trabalhadas para que o dinheiro volte para você. Então isso não se enquadra totalmente em um ativo. Por exemplo, um emprego não necessariamente é um ativo, porque você está trocando tempo por dinheiro. E isso não é o conceito total de ativo. Beleza? Já vou entrar nos ativos quais são. O fato é, passivo te leva dinheiro. Por exemplo, eletrônicos, celulares, videogames, várias coisas que você gosta, que são até para o seu prazer ali, são coisas que são passivos. São coisas que estão levando o seu dinheiro. Então você quer dizer que eu não posso comprar passivo? Não disse isso. Você pode comprar passivo, só que você não pode comprar somente passivos. Você também tem que comprar ativos. Por quê? Porque eles vão trazer o dinheiro para você. Mas Diego, beleza, entendi aqui o que são os passivos, que leva dinheiro, e o que são então os ativos? Então vamos lá, o que são os ativos? Um exemplo de ativo é, por exemplo, uma empresa. É o que os garotos fizeram, lembra? Os garotos construíram uma biblioteca, fizeram uma biblioteca na casa do Mike, e eles tinham uma pessoa trabalhando, que era a irmã do Mike, e eles recebiam um dinheiro do negócio dele, mesmo que eles não estivessem lá. Então eles fizeram o dinheiro trabalhar para ele. Então, eles conseguiam receber o dinheiro mesmo sem que eles estivessem lá. Isso é um ativo. Isso é um negócio. Então, negócio, uma empresa é um ativo. Beleza? Então, se você conseguir construir uma empresa, construir um negócio, gerar emprego e várias pessoas trabalharem para você e isso gerar dinheiro, isso é um ativo. Porque, de novo, ativo é o que traz dinheiro para você. Diego, beleza. Além da empresa, quais outros ativos que existem? Primeiro deles, ações.
Quando você investe em ações, quando você compra ações de empresas que estão na bolsa de valores, essas empresas, elas distribuem lucros, elas valorizam e esse dinheiro retorna para você. Então, as ações são ativos. Um outro exemplo, fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? São fundos de investimentos que investem em imóveis. Quando você compra um fundo imobiliário, todos os meses eles te pagam o que nós chamamos de dividendos. Os dividendos é como se fosse um aluguel. Se você já viu o vídeo meu falando sobre isso, você sabe que esse dividendo é um valor maior do que um aluguel normal. Ou seja, se eu tenho 300 mil reais, eu posso comprar um imóvel e colocar para alugar e posso comprar fundos imobiliários. Se você colocar o imóvel para alugar, os 300 mil que você investiu em um imóvel vai te retornar ali mais ou menos uns R$ 1.500 por mês, até um pouquinho menos, tá? 1.400, 1.300 do aluguel. Você comprou o imóvel e está cobrando aluguel. Isso é um ativo, beleza? É um ativo. Ele está gerando uma grana para você, é um ativo. Só que se você pegar o mesmo dinheiro e comprar fundos imobiliários, isso vai te render uma média de 2.500, 2.700 até 3.000 reais por mês. Ou seja, também é um ativo melhor do que o imóvel físico. Então, imóvel físico é um ativo, se você colocar ele para alugar, porque ele está trazendo dinheiro para você. Então, esse é o conceito. Você comprar ativos que vão te retornar dinheiro para que isso sirva até para você comprar os passivos que você queira. E esse é o conselho master aqui do livro, tá? Você compra ativos, esses ativos são acumulados e eles começam a te retornar valores suficientes para que você possa comprar os passivos, mas sem que seja necessário você trabalhar que nem um louco e viver uma loucura, realmente ficar trabalhando e comprando nessa loucura sem ter um lucro maior, beleza? Vou te dar alguns exemplos que o livro também entrega, que são até em imagens. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a imagem aqui. O livro começa falando assim, ó, que ele fala sobre os pobres, fala sobre os ricos e ele mostra como que funciona cada um dos casos. Olha esse caso aqui, ó. Isso aqui, ó, é o que a gente chama de passivo. Acho que dá para vocês verem bem. Dá para ver bem. O que é o passivo? Tá vendo, ó? Eu tenho renda, eu tenho despesa, ativos e passivos. Se eu só tenho passivo, o passivo entra como uma despesa. Então, eu tenho muito passivo, o passivo entra como despesa e tira meu dinheiro. Passivo diretamente vira uma despesa. Ele vai tirando o meu dinheiro, os passivos. Agora eu vou te dar um outro exemplo. Um exemplo dos ativos. Calma aí. Escolher um outro. Aqui, ó. Os ativos, o que eles são? Eles viram renda. Então, eu tenho ações, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho títulos públicos, eu tenho CDB, eu tenho imóveis e eles, consequentemente, geram renda para mim. Eles trazem dinheiro para mim em todos os momentos. Beleza, ativo e passivo está claro. Agora, olha o que o livro mostra pra gente com relação a como as classes trabalham. Isso aqui, ó, é o que seriam a classe pobre. Então ele mostra como é que os pobres fazem. Eu tenho renda, despesa, ativos e passivos. Os pobres, eles não têm nem ativos nem passivos. Um ou outro tem passivos. Mas o que eles fazem? Ganhou dinheiro, vai para despesa. Todo o dinheiro dele vai para despesa. Ah, Diego, mas é porque eles ganham pouco. Concordo. A maioria ganha muito pouco, a maioria do brasileiro ganha muito pouco. Fica mais difícil para ele, mas não é impossível. Existem ativos a partir de R$10, a partir de R$5. Então é possível separar uma grana e investir em ativos. Isso para qualquer pessoa, por menor que seja o valor, é possível. Depende da pessoa querer realmente fazer ali os ajustes para isso. E por mais que ela ganhe pouco, ela pode trabalhar mais, fazer uma renda extra, fazer uma outra coisa e comprar os seus ativos. Então, quem tem mentalidade, de novo, sempre que o livro fala de pessoa rica e pobre, não é dinheiro, tá, galera? E quando você vê eu falando aqui de rico e pobre, não é dinheiro, é mentalidade, tá bom? Então, quem tem a mentalidade pobre, recebe e gasta, recebe e gasta, recebe e gasta, recebe e gasta, só isso. Agora, olha um caso interessante que ele coloca aqui, que é a galera da classe média. A classe média, o que elas fazem? Eles recebem uma renda, eles têm muitos passivos e os passivos geram despesa. A classe média é aquela galera que já ganha uma grana a mais, fala assim, não, eu ganho bem, então é o seguinte, eu vou comprar um carro, eu vou comprar um imóvel financiado e eu vou fazer o quê? Eu vou pagando as minhas contas. A galera fala assim, não, eu preciso ter contas para pagar, né? Se eu não ver um boleto, eu não vou ganhar nada. Então, é uma mentalidade pobre. Então, pessoas que ganham muito bem se enroscam aqui. Por quê? Porque elas compram muitos passivos. Só querem saber de passivo. Ah, comprou um carro, agora trocou o carro para o carro do ano, comprou um imóvel maior e estão sempre pagando boletos
e esquecem que poderiam investir em ativos. Aqui é um grande problema. É aqui que a galera se endivida muito. Por quê? Compram passivos, em um determinado momento elas podem perder a renda delas, os passivos podem subir o valor, consequentemente aumentam a despesa delas e aí já era, começam a virar pessoas endividadas. E hoje, no nosso país, mais de 79% dos brasileiros são endividados. Por quê? Porque não conhecem o que são ativos e o que são passivos e não sabem o que devem comprar. E aí o livro termina com o fluxo de caixa dos ricos, né? Como é que os ricos realmente fazem isso? E a ideia é mais ou menos essa. Óbvio que eles também têm passivos, óbvio que ele também tem despesa, mas o que acontece? Tá bem espremidinho aqui no canto, tá? Eles têm ações, têm títulos, têm profissionais, têm propriedades, tem várias coisas e isso gera renda para ele, que são dividendos, são juros, a própria renda do trabalho dele, são imobiliários, royalties, então galera que vende livro, vende outras coisas. Então assim, os ricos, eles além de ter a renda própria, eles têm ativos que geram mais renda para ele. Aqui é o segredo, galera. Se você tem muito ativo, você começa a acumular esses ativos e eles começam a te dar um valor maior para você ajustar suas finanças, realmente se organizar. E aqui acontece várias coisas, né? Se você tem muitos ativos, você começa a receber um valor maior por mês. O valor maior por mês pode fazer com que você queira ou não parar de trabalhar. Se você já ganhou o suficiente dos ativos, você pode parar de trabalhar ou você pode trabalhar para investir em mais ativos, consequentemente aumentar os seus investimentos para realmente ganhar mais lá na frente. Luana comentou aqui, algumas das minhas alunas falam que se não pagar o boleto nunca vão ter nada. E é a realidade, né? Já vi muitas pessoas que eu faço consultoria, eles falam isso. Falam assim, não, se eu não tiver um boleto, não vai dar certo. Se eu não tiver um boleto para pagar a casa ali, eu nunca vou ter uma casa. Por quê? Eles preferem pagar um boleto do que investir para si próprio. E aí, o livro, assim, ele na parte final dele, é fantástico, né? Porque ele mostra dois paradoxos. O primeiro que é o seguinte, o pai pobre, que é o pai biológico do Robert, o que ele falava? Você lembra no capítulo 1? Eu até mencionei na live do capítulo 1. Ele falava assim, ó, a casa é o nosso maior investimento. O pai pobre, ele tratava a casa dele como um ativo. Ele achava que a casa dele era um ativo, e na verdade não é, porque a casa é um passivo, que arrancava dinheiro dele, pagava hipoteca, um monte de coisa a mais. O pai rico já entendia que a casa dele era um passivo, que saía como grana e que ele tinha que ter outras coisas para cobrir esse passivo. Tem mais gente chegando aqui, ó, boa noite, Juliana, seja bem-vinda aí na live. E esse é o conceito. E o livro, ele, na parte final, ele fala um negócio que é fantástico, e é para os dias de hoje, tá? Ele fala o seguinte, que a maioria das pessoas, elas trabalham, elas são funcionárias de 3 empresas. Como assim? Eu tenho que ter 3 empregos? Indiretamente. Sabe por quê? Olha só, a maioria das pessoas, talvez você que esteja assistindo a live agora, pode até se enquadrar nesse caso. Que ele fala o seguinte, ó, as pessoas têm um trabalho, então elas pagam, elas são empregadas de uma empresa privada, são funcionários de uma empresa específica, a empresa que você trabalha. Isso aí é normal, todo mundo é. Outras pessoas são funcionárias do governo. Por quê? Porque elas pagam impostos. Você paga imposto. Então, pelo fato de você pagar imposto, é como se fosse funcionário do governo. Você está pagando ali para ele. E outra coisa, você é funcionário do banco. Sabe por quê? Você paga juros para ele todos os meses. Por quê? Porque você financia carro, você financia casa, você pega empréstimos. Ou seja, muitas pessoas vivem para pagar 3 tipos de conta. Da empresa privada, porque ela fica trocando a hora dela ali pelo trabalho, ela investe 8 horas dela para receber um salário, desse salário ela paga o governo, ela paga o banco e sobra pouco para ela viver. Por quê? Porque ela só investe em passivos. Isso aqui é assim, ó, é para a vida. Se você entender que você precisa comprar ativos, sua vida vai mudar. Diego, eu não tenho dinheiro. Não se preocupa com o valor. Começa com o que você tem. Começa com pouco. Não importa o valor. Começa com R$5, com R$10, com 20, com 30, com 100, com 1000. Não importa o valor. O importante é você começar a comprar ativos, porque são eles que vão mudar a tua vida lá na frente. Os garotos entenderam isso com 9 anos de idade. Mais rápido. Olha a diferença dos seus objetivos deles. Quando você entende isso, você começa a aplicar, você vai ser rico.
Deveria ser explicado para crianças, aí depende para de quanto tempo você vai, a gente tem dinheiro você vai conseguir gerar, chegando em 18 anos sabendo disso, só que a gente não sabe. A gente acha que o ideal é pagar uma faculdade, Eu poderia até entrar no método da faculdade aqui, que é bem polêmico, não sei se eu entro agora. O fato é, a gente pensa em pagar a faculdade, a gente pensa em comprar carro, comprar casa, e fica na corrida dos ratos, que foi explicado lá no capítulo 1. Esse é o foco. Então, deixa eu falar rapidinho da faculdade, tá me incomodando isso. Olha só, a faculdade. A galera investe uma grana pesada na faculdade. Imagina só, tem pessoas que pagam aí R$1.000 por mês numa faculdade. Uma faculdade de 5 anos, R$1.000 por mês, são 60 anos, são 60 mil investido. Esses 60 mil, se fosse investido em bolsa de valores e outras coisas, renderia fácil R$100.000. Fácil, até mais do que isso, tá? E aí elas terminam a faculdade, depois de 5 anos estudando, e vão entrar num emprego que vai ganhar R$1.500, R$2.000 por mês. Elas vão demorar mais 5 a 10 anos para recuperar o dinheiro que elas investiram. Olha que maluquice. São praticamente 15 anos perdidos. 5 anos na faculdade, depois mais 10 para recuperar o dinheiro que ela já investiu. Ah, você está falando que tem que fazer faculdade? Não estou falando isso. Estou falando que você tem que pensar o que você vai fazer. Pensar em qual faculdade você vai escolher. Sinceramente, eu acho que só vale a pena fazer faculdade se ela for muito específica. Meu sonho é ser médico, você tem que fazer faculdade. Meu sonho é ser advogado, você tem que fazer faculdade. Agora, não sei o que eu vou fazer, preciso escolher a faculdade? Não faz nada. Não escolha nenhuma faculdade. Não faça, vou escolher tal porque eu gosto. Não. Entenda o mercado que você quer. Muitos deles nem precisam de faculdade hoje em dia. Beleza? Então, a verdade é que a faculdade não é a solução. Não é a solução. Então, se matar para pagar uma faculdade não é a solução. Até porque muitos pagam 4, 5 anos e não exercem a profissão. Por quê? Porque não souberam escolher. Não tiveram uma decisão errada. Querendo ou não, a faculdade, numa boa parte do tempo, ela é um passivo. Pode ser que ela se torne um ativo? Pode. Mas é muito difícil. E a minoria consegue fazer isso. Beleza? Perguntaram aqui, ó. A Mari perguntou, o que é ser rico para você? Ser rico para mim, de mentalidade, primeiramente, é você entender o que é ativo e o que é passivo. E passar a comprar ativos. Financeiramente falando, é você ter um valor investido que cubra os teus gastos mensais. Vamos traduzir isso. Por exemplo, digamos que o meu custo seja de R$5.000 por mês. Então, eu quero viver com R$5.000 por mês, eu vivo tranquilamente. Eu não preciso trabalhar, eu não preciso fazer loucuras mais. R$5.000 é um número para mim. Então, se R$5.000 é um número para mim, pensando em investimentos, eu precisaria ter mais ou menos R$500.000 investido em ativos. Beleza? Se eu tiver R$500.000 investido, esses R$500.000 irão me retornar R$5.000 por mês. Então, no meu caso, se o meu custo de vida, se para mim R$5.000 é o suficiente, então para mim R$500.000 é ser rico. Ah, mas eu não quero viver com 5 mil, eu quero viver com 10 mil. Então para você é 1 milhão. Ah, eu quero viver com 20 mil, para você é 2 milhões. Mais ou menos isso. Para mim ser rico é você ter um valor investido que pague as suas despesas a ponto de você escolher se você vai trabalhar ou não. Você vai ter a liberdade financeira para fazer aquilo que você quiser. Isso é ser rico. Não existe um número-chave. Para cada um é um valor específico. Tem pessoas que ganhar 5 mil por mês é ser rico. Tem outros que é 50, é 20. Então ser rico depende do quanto você quer. Do quanto você precisa para ter liberdade financeira. E para mim, uma pessoa que é rica, ela tem as várias liberdades, né? Ela tem a liberdade de tempo, ela tem a liberdade geográfica, ela tem a liberdade financeira. Ser rico é a junção dos três. Então digamos só, que eu tenha dinheiro investido e eu consiga ganhar, sei lá, 10 mil por mês. Eu posso viver onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser durante o dia e eu vou trabalhar se eu quiser, porque eu tenho dinheiro suficiente para pagar as minhas contas. Se eu atingir as 3 liberdades, eu sou uma pessoa rica. O ponto é, o que você precisa para atingir as 3 liberdades? E o livro fala disso. No primeiro capítulo ele fala, para você nunca falar assim, não, eu não vou conseguir. Não, se você fala que você não vai conseguir, você bloqueia o seu cérebro. Agora você fala assim, o que eu preciso fazer para ser rico? O que eu preciso fazer para ter liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo? O que eu preciso fazer? Aí você começa a exercitar a sua cabeça para realmente atingir esse objetivo. A Júlia comentou aqui, e onde investir? Existem milhões de opções, Júlia. Milhões, assim. Existem várias opções para você.
eu não tenho como te falar exatamente se investe aqui, porque depende do seu perfil de risco, depende do quanto você pode investir, depende do qual objetivo que você tem. Você pode ter um objetivo de 1 ano, de 2, de 5, de 10. Para cada objetivo, existe um lugar diferente para você investir. Mas puxando a tua pergunta, na semana do dia 6 de fevereiro, 8 de fevereiro e 10 de fevereiro, eu vou fazer a Semana do Investidor. É uma semana online, vai ser 3 aulas online, 3 aulas gratuitas, que eu vou ensinar como você pode começar a investir. E detalhe, eu vou aprofundar esse estudo, tá? Vai ser bem profundo porque eu vou te mostrar quais são os melhores investimentos para te gerar uma renda mensal, inclusive. Ou seja, eu vou te ensinar quais são os melhores investimentos para que você tenha ativos, como o livro fala que é importante você ter. Então marca aí, ó, dia 6, 8 e 10 de fevereiro. Para isso você precisa se inscrever. Depois vai lá no meu perfil, tem um link na minha bio lá do meu perfil. Se inscreve lá para você participar da Semana do Investidor. A Mari comentou aqui, ó, e assista o podcast. Perfeito. Terça-feira agora, a gente tem um podcast 12h30 lá no canal do Coemoção Podcast. Depois pode também, eu vou fazer um stories falando, pode entrar lá. Terça-feira, 12h30, a gente vai falar sobre aposentadoria, sobre liberdade financeira. Vou mostrar exemplos, vou mostrar que mesmo com pouco você consegue se aposentar com muito. Vou falar como é que funciona o INSS, vou falar como é que funciona previdência privada. Vamos falar de vários detalhes ali. Se tiver pergunta, pode mandar ao vivo que a gente vai responder. Vai ser um podcast muito enriquecedor. Vai valer muito a pena participar desse podcast de terça-feira. Beleza? Então assim, essa foi a ideia do capítulo 2 aqui. Se alguém tiver algum comentário para fazer sobre o livro, sobre esse capítulo, pode fazer aqui. Ou se tiver alguma dúvida também, pode fazer, que a gente responde aqui na hora. Tem até uma imagem aqui, ó, para finalizar, que é muito interessante. Não sei se já dá para ver na live, eu também não consigo tirar a foto dele. Mas aqui, ó, ele mostra a demonstração financeira do pai rico e do pai pobre, né? Ele mostra que aqui, ó, é o pai pobre. Ele tem receita, ele tem despesas, ele tem muito passivo e praticamente nada de ativos. E a história conta, depois se for ler o livro inteiro, que o pai pobre, ele morre como uma pessoa pobre mesmo. Mesmo tendo um PhD, doutorado, várias coisas, mesmo sendo uma pessoa muito inteligente, mas não tendo educação financeira, ele morre como uma pessoa pobre. E o pai rico, a gente vê aqui, ó, ele tem também despesas, tem receitas, tem despesas, ele tem muitos ativos e óbvio que também alguns passivos. Só que como a coluna de ativos é muito grande, isso gera receita para ele, ele pode se dar ao luxo de ter passivos. E ele morre como um dos homens mais ricos do Havaí e passa esse legado para sua família. Então, mensagem final do capítulo 2 do livro: adquira passivos. Invista em ativos. Invista em ativos. Compre ativos ao longo da tua vida, mesmo que seja pouco por mês, não importa. O importante é você ter a educação, ter o costume de comprar os ativos. Beleza? Então é isso. No próximo domingo teremos uma nova live, aí já do capítulo 3, uma nova lição sobre esse livro. De novo, vale muito a pena. Esse livro tem lições importantíssimas que realmente abrem a nossa cabeça sobre o momento que a gente vive e sobre as oportunidades que existem para que a gente possa mudar de vida realmente, financeiramente falando. Beleza? Uma boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui comigo. Vou deixar a live salva. Se você quiser, compartilha com algum amigo, compartilha com algum conhecido, algum parente e mostre para eles a importância de eles entenderem sobre ativos e passivos. Beleza? Até mais, pessoal. Até a próxima semana. Até terça-feira agora. Nosso podcast lá no Coemoção, 12h30. Valeu, pessoal. Até mais.